Ó, é para ver quem vai primeiro. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Tá bom, Daniel? Você sabe que capítulo é hoje? Capítulo 11, capítulo último. Tá. Sabe É o o último. episódio? 45. Tem certeza? Não, se você está me perguntando, é porque eu não tenho certeza. Mas eu acho que tem. É capítulo último, episódio último. Para que eu preciso saber qual o número? Ai, ai. Vamos lá, concentra. Sorria, Daniel. Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um, e na verdade o último dessa temporada do livro Psicologia da Gratidão, o nosso último episódio gravado, porque essa semana a gente tem também o nosso encerramento ao vivo. Então, capítulo último, quer dizer, capítulo 11, episódio último, quer dizer, 45, não é isso, Daniel? Exatamente, 45º episódio de uma série que foi fantástica, foi assim, de um crescimento pessoal muito, muito maravilhoso. Joana de Ângeles e Divaldo Franco estão simplesmente de parabéns por doar todo o seu tempo e compartilhar conosco, né, a oportunidade da gente conhecer uma obra como foi, como é a Psicologia da Gratidão. Hoje nós vamos ver Conquista da Individuação e da Gratidão, que vai da página 232, e nós vamos terminar na 238. Última página, 238. Muito bem. E como a gente já comentou, não é, Dani, nesses últimos episódios, que último capítulo é esse, não é? Falando de individuação, falando de self, e agora especificamente entrando em conquista da individuação e da gratidão. Esse caminho da individuação, esse caminho que é da nossa evolução, e até Joana de Ângeles diz que a gente pode até dizer que é da autoiluminação, como ele, digamos, é imprescindível nessa caminhada também a gratidão. E acho que por isso, né, merecia um livro Pois só é. sobre isso. E ela já assim abre aí o final do livro, trazendo de uma forma muito que chama muita atenção e nos traz várias questões, várias perguntas, e quem pensa que a gente termina aqui, não dá para terminar aqui. Essa teoria da gratidão, essa prática da gratidão, ela é uma coisa contínua, né? Que a gente precisa continuar de vez em quando relembrando dos conceitos, relembrando tudo que a gente viu. Eu já estou meio saudosista, assim, né? Mas relembrando tudo isso que a gente viu, porque é muito conteúdo gostoso da gente tocar ele e começar a colocar em prática e ver que vai andar um pouquinho a nossa evolução rumo à individuação, né? Essa conquista expressiva do processo evolutivo do ser humano, como ela já abre a primeira frase, né, deste Sim. último item, e trazendo a importância, né, de uma vitória do self em relação à sombra e o ego, né? Assim como a superação dos arquétipos responsáveis pelos transtornos emocionais e enfermidades de outra natureza que facultam ao ser humano a perfeita compreensão da vida e das suas finalidades. É um apanhado de informações, né?
que a gente vem tentando equilibrar nossas emoções, os nossos atavismos. Posso falar, né? Agora, é o último episódio, agora eu vou aproveitar. De trazermos à tona, né, todo esse conhecimento da gente, né, o conhecer a nós mesmos, né, ao autoconhecimento, que vai, de alguma maneira, contribuindo para esse caminhar nosso. Isso. E nisso que você está falando, como é importante, então, nesse processo de individuação, conhecer isso tudo para aquisição da consciência. Somente, né, e à medida que a gente enfrenta esses arquétipos, como ela fala, não é? Como, por exemplo, a persona, quando a gente enfrenta as nossas máscaras, quando a gente enfrenta as nossas sombras, quando a gente traz isso do inconsciente para o consciente, né? Se estuda, se descobre, se conhece, é que a gente vai fazendo essa integração ego-self e, portanto, caminhando, né? Nesse processo de individuação. Mais adiante, assim, eu fui anotando algumas palavras assim, né? E logo um pouquinho abaixo do que você está falando, né? Essa integração para evitar conflitos. Então, é sempre uma postura adotada de mediação, nem muito bom nem muito ruim, né? Pelo bem que me chega, pelo mal que não me chega e pelo bem que me chega. Nós Pelo mal que precisamos chega. Como? Repete aí, por favor, para que todo mundo possa gravar direitinho. Vamos lá. Sou grato pelo Eu não gravei. bem que... Vamos lá, vamos lá. Ser grato pelo bem que chega. Essa é a mais fácil. Ser grato pelo mal que não chega e ser grato pelo mal que chega. Eu falei só o contrário, né? Eu quis dizer isso, mas eu falei o contrário. Mas como é algo tão relevante e importante, você me perdoe ter corrigido. Não, você Mas está certo. eu preciso fixar isso. Mas o que eu quis trazer com isso, né? É uma reflexão importante, porque num dado momento, logo aqui na página 233, Joana de Ângeles logo já traz o nosso grande exemplo, que é Jesus, né? E em diluindo-se a sombra, ocorre a harmonia do eixo ego-self, ao tempo em que outros arquétipos, como o ânima e o animus, a persona, proporcionam equilíbrio psicológico, qual ocorre em Jesus, que é o modelo da verdadeira individuação. Então, nós temos, né, um modelo que foi apresentado de individuação, aonde a gente precisa observar todo esse caminhar, né? Muitas vezes a gente pega um mal que chega, por isso que eu citei aí o trio, mas a gente pega um mal que chega e aí a gente vai lá e coloca ele nas nossas sombras, recalca no nosso inconsciente. E isso, ao invés de pegarmos isso que nos machuca, que talvez não seja tão prazeroso, e olharmos para isso e entendermos que isso é necessário para a nossa existência e não simplesmente alocar ele em algum lugar, nós vamos conseguir este caminhar, né? Essa proximidade com o que Jesus nos traz como exemplo. E até a gente estava falando num momento antes aí, esse modelo perdura mais de 2000 anos. Ele viveu num tempo totalmente diferente do nosso, mas as condições de hoje seriam, entre aspas, mais fáceis da gente se comunicar melhor, da gente conviver numa sociedade com mais tranquilidade, né? Porque
essa coisa da autoiluminação, da individuação, Joana trouxe aqui de forma muito simples, né? Ela disse que essa autoiluminação mística ou a conquista do reino dos céus, né, como proposta por Jesus, quando o indivíduo se liberta das exigências imediatistas do ego para se transformar em um oceano de amor e de tranquilidade. Então, só elementos que nos deixam cada vez mais com vontade de cozinhar, né? Vamos usar a analogia da cozinha, porque eu gosto de cozinhar, e é tão gostoso quando você tem esses ingredientes, né? Parece que a receita vai ficar pronta sozinha. Nada disso, tem que botar a mão na massa. E eu achei muito bom de ler, sabe, Dani? No finalzinho dessa página que você trouxe aí, que é a 233, quando Joana de Ângeles vai dizer que todos podem alcançar esse momento culminante da evolução psíquica, não é? Só que mediante aquela palavrinha que a gente gosta, mediante o esforço. E aí ela dá exemplo, né? De Santa Teresa d'Ávila, de São Francisco de Assis. E que interessante o exemplo de Michelangelo. Você sabia disso? Que Michelangelo disse para a estátua de Moisés? Claro que não. Parla. Você imagina isso? Ficou tão perfeita, né? Ela traz esse exemplo como o ápice, né? A individuação para aquele indivíduo, né? E aí essa de Michelangelo realmente ela foi um tempero a mais aí no estudo e ele chegou ao tempo de exclamar emocionado, né? Sim. Fala. Por quê? Porque ficou tão perfeita a obra dele, né? Sim. E nós podemos, tranquilamente, e com muito esforço, muito trabalho, muita temperança, muita constância, muito sacrifício, né? A gente pode chegar com certeza a esse estágio. E aí, uma coisa que eu achei muito legal também, que eu vou roubar de você essa frase, na página 234, se era isso que você estava se preparando? Vai. O coleguinha não pode fazer isso. Eu vou parar de te contar minhas frases, porque senão no ao vivo você rouba minhas frases. Tá anotada, tá anotada. Então vai lá, diga lá. Que normalmente um psicoterapeuta experiente pode conduzir os seus pacientes ao momento culminante da libertação dos seus transtornos, quando os leva à individuação como estágio superior e culminante da saúde como um todo, integral. Essa deu um friozinho na espinha aqui quando eu li. Sabe aquele friozinho assim da responsabilidade, assim, Jesus amado, né? Preciso. Não é simplesmente um trabalho, não é simplesmente uma profissão, não é? É uma responsabilidade de auxiliar nessa condução para esse despertar, né? Tá vendo? Vou roubar outra frase, hein? Vai! Pois é. Então, mas junto desse daí, deixa eu continuar, então. Joana de Ângeles, eu botei assim, olha, como se fosse um método. Ela vai nos dizer que, então, portanto, um processo lento, contínuo de evolução emocional e pode-se também alcançar mediante a oração. Olha a importância, não é? De algo que, às vezes, a gente faz, sei lá, quase que burocraticamente, né? Automaticamente e sem talvez perceber a importância desse hábito, dessa ferramenta para o nosso processo de evolução. É um remédio, é um medicamento
que a gente precisa tomar diariamente, a todos os momentos, né? E ela fala, então, da oração, fala da questão dos fenômenos mediúnicos, paranormais, regressões, que auxiliam na condução conduzem, né, o ser àquela fase da infância que pode libertar de experiências passadas, né? A questão da meditação também, que pode também nos auxiliar, nos libertar de medos, de ansiedades, de angústias, e tudo isso para que a gente consiga o quê? Mais equilíbrio, mais, vamos lembrar de uma outra palavra que o Daniel gosta, mais estabilidade para estar estável, né? E poder melhor enfrentar, né, o cotidiano, o enfrentamento consciente do que somos, né, desse processo evolutivo. E essa conquista, então, formosa, torna o ser diferenciado, libertando dos clichês e das imposições sociais que sempre o escravizaram, exigindo-lhe condicionamento quando aspira por liberdade. Quando eu li condicionamento, eu lembrei de você. Olha, eu lembrei do condicionamento, muitas vezes, não sei se eu fiz a interpretação correta, mas me lembrou aquele episódio que a gente fez onde a gente falou sobre a educação, sobre nos educarmos, que me remeteu a isso. Nós somos livres, nós podemos fazer o que a gente bem entender, mas tem dúvidas, eu tenho dúvidas sobre o destino final desse ser livre. E quando nos condicionamos, mas não um condicionar de fechar, de oprimir, de escravizar, um condicionar de nos condicionarmos ao bom pensamento, à boa prece, à boa meditação. Nós vivemos, eu estou muito acelerado hoje, né? Nós vivemos num mundo extremamente de informação, 24 horas por dia. Qual é o tempo que nós designamos para a meditação? Qual é o tempo que nós dedicamos para a nossa oração, aquela oração onde tudo se silencia? Então, a gente acaba, outra palavrinha, no automatismo, né? Nós ficamos automáticos nesse frenesi que é imposto a gente, e muitas vezes a gente esquece aquela meta existencial, né? Que também falamos em alguns dos episódios passados, que nós temos a nossa... Primeiro? Não, estou levantando o dedo para falar. Tá acelerado, eu já entendi. Faz o coraçãozinho. Mas essa meta existencial que a gente precisa, de alguma forma, deixar clara, né? Tirar a nossa miopia, né? Existencial. Não, mas eu levantei o dedo. Na verdade, eu já esqueci o que eu ia falar, mas quando você fala desse frenesi, né? Você falou da importância da meditação e da oração, a gente acaba que a gente não se escuta, a gente fica muito para fora, esse barulho, essa velocidade acaba nos cegando, e daí vem a questão da miopia, nos ensurdecendo, e a gente fica tão envolvido com o fora, com o ser tarefeiro, né, que tem a ver com o automatismo, que a gente também não pratica a autoescuta, o autocuidado, o autodescobrimento. Tem um negócio legal para isso. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. E
a máxima disso é que o trabalho é o que a gente precisa colocar na nossa vida. E aí eu vejo o trabalho como essa mudança interior nossa, né? E o progresso, ele é uma consequência do nosso trabalho. Então, quando nós entendermos que o progresso é filho do trabalho, como bem diz o Evangelho, a gente vai entender que trabalho não é só para fim monetário ou para nos mantermos, né, as nossas necessidades materiais, mas sim devemos pensar nesse trabalho que a gente precisa fazer, identificando os nossos pontos de melhora para que a gente possa pegar aquele lindo, brilhante que precisa ser de alguma forma, receber o atrito para que ele possa, de fato, em breve, demonstrar a sua grande beleza, ou seja, os nossos diamantes internos, né? Quando Joana também, em algum capítulo aí, falou para a gente. Isso Tão misterioso. me lembrou uma citação aqui embaixo, Dani, aqui embaixo que eu digo, porque está no final da página, na 255, quando ela fala que é tão complexa, e falando da questão da evolução, que se pode afirmar que tem início, a questão da individuação, mas nunca termina, porque se trata da busca da perfeição. E mesmo quando chegamos e atingimos a perfeição, os espíritos puros, eles não param de trabalhar, né? Aí é que eles vão trabalhar, não é que aí é que eles vão trabalhar, né? Mas eles continuam trabalhando mais ainda, porque graças a eles a gente tem aí os gestores espirituais, né? Os coordenadores que nessa época de pandemia, enfim, devem estar trabalhando dobrado para dar conta das nossas loucuras, ansiedades e tudo que a gente tem visto por aí surtando, né? Eu confesso, posso um momento confessionário agora? Confesso que cada vez que bate aquele desânimo, aquela vontade, às vezes, assim, nossa, estou com muita coisa, estou com muitos projetos em paralelo andando e eu preciso escolher um. Quando passa na cabeça não, vou falar com Juliana, esse ano agora já não vai dar mais, patati, patatá. Aí me vem logo na sequência assim umas 4 exposições para fazer. Aí assim, eu tenho esse tema, não, esse tema não serve. Essa é a frase do ano. Esse tema não serve. Tá bom, qual tema? Esse? Eu vou estudar. Então assim, eu tenho que buscar de novo. Então eu já parei até de pensar assim, não, esses projetos assim eu vou ter que manter todos, vou ter que dar um jeito, dormir mais tarde, acordar mais cedo. Mas eu só queria pontuar a ajuda que nós recebemos e que muitas vezes a gente não liga aquele botãozinho de sintonia fina que nós temos do nosso rádio para a gente captar essas ondas, né? Não que eu capte, não, tá? Eu recebo ligação mesmo, a pessoa pega o telefone e liga, fulano, tem que fazer isso. Então, mas nós somos amparados, né, por essa espiritualidade. Então, é um ponto melhor. É um ponto aonde a gente tem um apoio, a gente não está sozinho para esse caminhar para a nossa individuação. A gente não está sozinho. Olha, eu tenho você, nós temos o grande grupo que nos acompanha, ora hora outro, e assim a gente vai avançando, um chega, puxa a nossa orelha, não, tem que falar o nome inteiro, Joana de Ângeles, não é Joana, vocês não são íntimos. Então, a gente vai avançando, a gente vai colorindo. Se eu pegar o primeiro episódio e pegar o de hoje, a gente vai ver o quanto a gente conseguiu caminhar, pelo menos tirando a nossa timidez. Eu já estou falando menos, né, menos, mas não parei, porque eu não posso parar, né? Bom, Dani, então
nesse processo de individuação, vamos começar a lembrar aqui a importância da gratidão nesse processo. E tem uma parte tão bonita que Joana de Ângeles traz, que é falando, né, que as denominadas virtudes religiosas, que eram tidas como heranças místicas, no momento da individuação, adquirem sentido de realização. E como eu estava falando com você nos bastidores, né, eu entendi que aí eu deixo para você dar o exemplo dessas palavrinhas, que essas virtudes, quando Joana de Angeles fala, né, de que adquirem esse sentido de realização, é que, vou dizer só a primeira, assim, o amor. Mas o amor é tão bonito, é algo tão sublime, tão isso, mas e na prática? Nós precisamos entender o sentido e colocar amor nos nossos comportamentos, colocar amor na nossa prática, colocar amor nessas tarefas todas que temos que fazer, colocar amor nessas palestras e estudos que você já está convocado aí para fazer, não é isso? E o que mais além do amor? Então, a bondade, né, que multiplica os bens dos sentimentos elevados, a fé no futuro, como condição de estímulo, sentido e significado psicológico para se prosseguir nas lutas naturais do processo evolutivo, a compaixão em forma de solidariedade e compreensão das aflições do próximo. Nossa, E, essa por tem que fim, botar um asterisco, em compaixão. Por último, mas não tão pouco relevante, mas muito importante, a gratidão como coroa de bênçãos por tudo quanto se conseguiu e pôde realizar-se. E aí eu volto também, eu tive uma conversa mais cedo, e aí a gente estava conversando, estava num bate-bola, Emmanuel, Joana de Ângeles, assim, um defendia um e outro defendia outro, vinha com o argumento de um, outro com o do outro. E aí, no final, a gente chegou à mesma conclusão, ou seja, uma fala completa a outra, as coisas vão se realizando e nós somos amparados por uma força espiritual muito grande e ambos e todos os nossos grandes trabalhadores do espiritismo, começando lá atrás com Kardec, quando veio apresentar os primeiros livros que nós tivemos contato, e assim depois a religião ela foi ganhando esse formato, essa forma, que na verdade não tem forma, a cada momento ela vai se moldando e se adaptando às pessoas que entram, mas o objetivo final é sempre o mesmo, pelo menos no meu sentir, né? Que é esse amor que nós precisamos ter ao próximo, que é esse exercício constante de não julgarmos os pensamentos e as atitudes das outras pessoas. Então, nós estamos sempre sendo convidados a abrir um pouquinho mais o nosso leque de conhecimento. E nunca esquecendo que a nossa referência é Jesus, né? Que não sai de moda, que não desatualiza, e que tudo que Kardec veio trazer e contribuir está embasado, né, ancorado em Jesus. Joana de Ângeles mesmo, todo tempo ela vai trazer, né, o maior exemplo, seja lá em qual livro, né? Ela tem um livro da série psicológica, inclusive, que fala, né, de passagens de Jesus. Bom, e para a gente continuar falando de gratidão, eu vou, já que você roubou a minha frase aquela hora, eu vou roubar essa que você destacou também, Dani, que você trouxe no finalzinho, quando ela diz que a gratidão é, portanto, um momento de individuação, quando o ser humano recorda o passado com alegria, né? Considerando os trechos dos caminhos mais difíceis que foram vencidos, alegrando-se com o presente
e encarando o futuro sem nenhum receio. Ou seja, a gente está falando da gratidão pelo passado, de não ficar pesando, trazendo culpabilização, trazendo sofrimento, mas agradecendo pelo que passou, seja bom, seja ruim, né? Alegrando-se com o presente, sendo grato por tudo que nós temos hoje, seja bom, sendo mal que não chega, sendo mal que chega. E com envolvidos pela gratidão, sendo grato por qualquer coisa que vier, porque o que vier, né, é o que precisa. E aí, com confiança, com fé, com todas as outras, né, as virtudes que você falou agora, a gente consegue seguir, né, diluindo as nossas mazelas, nossos egos. E talvez já para a gente encaminhar o nosso encerramento, está acabando. A gratidão abrange os sentimentos que dignificam os seres humanos e os tornam merecedores de felicidade, quando estarão instalando no íntimo o decanto reino dos céus, conforme proposto por Jesus, o maior psicoterapeuta da humanidade. Essa é a frase que fecha a página 238, e também ela fica na contracapa, né? Muito bonita. E, gente, dá até uma tristeza de fechar o livro já. Mas você acha que acabou? Não sei, tem novidade? Tem novidade por aí? Tem novidade, mas a gente vai fazer assim, olha, curte, compartilha, convida todo mundo que, de repente, olha, perdeu Psicologia da Gratidão, mas a série psicológica tem muitos livros, né, Dani? E a gente pode estudar outro. Opa! E sabe o que eu lembrei agora? A gente falou já o título do próximo livro várias vezes durante o episódio de hoje. Ah, eu sei. Não conta. Eu sei. Então tá bom. Então a gente se vê no ao vivo. E se de repente você tiver uma pista de qual palavra é essa que a gente repetiu, acho que Já sei. Processos antropossócios psicológicos. Não, essa você está falando agora. Então a gente se vê ao vivo, a gente faz o convite oficial para o próximo, para a segunda temporada do Aprendizes de Joana. Só que a gente vai ter que fazer outro quadrinho, né, Daniel? Porque vão ter outros personagens aqui, olha, no nosso desenho. Tem pouca tatuagem também aqui, gente. A gente vai atualizando. A gente pede a nossa artista para ir atualizando. Gostaria de agradecer de coração essa oportunidade. Até breve. Logo mais nós estaremos com mais novidades, mais pessoas, e vamos fortalecer o nosso círculo, que só pode crescer, gente. Só pode crescer. É muita presunção pedir isso, né? Mas a gente quer cada vez mais envolver as pessoas nessa energia que a gente está aqui hoje, encerrando, mas encerrando com o coração na mão, com aquele desejo assim, nossa, eu não vou acordar mais toda segunda-feira, 5 horas da manhã, para gravar com Juliana. A gente acorda terça, tudo bem. Curte e compartilha, gente. Muito obrigado. Feliz de coração por fazer parte do projeto. Grande beijo. Ju.